dos grandes motivos do Império ter acabado foi a revogação de propriedade. Uhum. A escravidão acabaria de qualquer maneira em menos de 40 anos, não é isso? Como você já teve aí um gostinho, esse cara aqui de amarelo foi tão escroto naquele podcast daquele cidadão que você já tá acostumado a ver, onde ele só leva escrotos. Mas ele foi tão escroto que os próprios colegas dele de podcast ficaram sem graça. O que ele fez? Ele foi lá simplesmente reafirmar que o negro afrodescendente era uma propriedade privada durante a ditadura da escravidão e que assim deveria ter sido tratado e que foi um erro ter acabado com essa propriedade privada antecipadamente. E como pena, o melhor de tudo é a pena. A pena foi termos perdido o Império. É mais uma viúva do Império. Esse aí é daqueles que queriam que o Brasil voltasse a ser o Império, certamente. E que o primeiro imperador seria o Bolsonaro e sua família. É esse tipo de gente que a gente tem que ver. Eu vou mostrar pra você, mas não apenas. Eu vou mostrar pra você também outros bolsonaristas passando vergonha e sendo desmentidos em seus próprios vídeos, inclusive. E finalizando, falando para você uma novidade importante sobre esse trágico acidente envolvendo a queda de uma ponte aqui na divisa do nosso estado do Tocantins com o Maranhão. Será que a culpa é mesmo única e exclusivamente do governo Lula? Vamos dar uma olhadinha nisso. Se você está chegando agora nesse canal, se inscreva, senta o dedo no like e faça parte dessa comunidade que mais cresce no YouTube. Passamos de 1 milhão de seguidores, agora rumo a 2 milhões e só falta você aqui com a gente, beleza? Então vamos começar escutando essa abominação aqui. É claro que eu trago para vocês isso em teor de denúncia, é claro que eu trago para vocês isso em teor de crítica, até porque você pode sim ter um coleguinha que pensa dessa forma aí ao seu lado para que ele comece a se tocar pela tangente, né? Dá uma olhada. Um dos grandes motivos do Império ter acabado foi a revogação de propriedade. Uhum. A escravidão acabaria de qualquer maneira em menos de 40 anos, não é isso? Sim. Já não tinha lei do ventre livre há mais de 10? Nossa, quando já tinha lei do sexagenário, não é isso? A escravidão acabaria no Brasil antes da Segunda Guerra Mundial, velho. Sem revogar a propriedade de ninguém. E talvez essa chaga da República não tivesse chegado até a gente, né? Sim. É, irmãozinho. Rapaz, você já ouviu alguém publicamente dizer que a Lei Áurea pode ter sido um grande erro, velho? Eu tenho medo disso aí. Olha o silêncio. Não, mas a escravidão já ia acabar, porra. Não, a escravidão já ia acabar. Não podia importar escravo. Quem nascesse não era escravo. Fizesse 60 anos não era escravo, não é isso? Não entendeu o que eu tô dizendo? Ia ser gradual. Aí a mulher chegou e disse assim, olha, toda a sua propriedade agora não vale merda nenhuma. O proprietário de escravo fica feliz com a monarquia? A monarquia não existe pra manter a porra da relação natural, pra garantir seus direitos? Como é que ela revoga sua propriedade sem indenização, porra? Hein? Olha o silêncio. E aí a Lei Áurea foi um equívoco, então. Rapaz, foi uma lei que violou direitos de propriedade estabelecidos, que trouxe insegurança jurídica e impopularidade à Casa Imperial, não é isso? Trouxe popularidade e revogar a propriedade das pessoas? De forma nenhuma. Hein? Não tem como, né? Até porque a propriedade olha, se amanhã o governo disser, rapaz, a distribuição de terras no Brasil... Não, agora a comparação que ele vai fazer. Ela foi justa ou injusta? Injusto. Então pronto, vamos acabar a propriedade de terra nesse país, a gente vai fazer igual a China e leiloar a merda toda. A maioria das pessoas vão até considerar justo, mas qualquer um que tem um pedacinho de terra vai ficar puto, não é isso ou não? É mentira o que eu tô dizendo aqui, Leão? Não. Hein? Quem tem uma casa vai dizer, vai se fuder, a casa é minha, não é isso ou não? Você tem que revogar a propriedade do vizinho, não é isso? Como aquele comunista que tem 2 vacas, não é isso? Como é? Não tem... O cara já tem uma cara e um agir como um de psicopata e é tratado como um gênio no podcast. Eu digo que a internet tem esses malefícios de trazer e dar espaços que são mais populares. Você tá dando espaço para ele. Não, eu tô contraditando. Sempre explico para você essa diferença. Quem deu espaço foi um podcast que só ouviu. E apesar da perplexidade, não contraditou e até começaram a concordar mais para o final. Com esse absurdo. Então veja a comparação. A sua vida é como um pedaço de terra. Você é uma propriedade. E foi injusto com os escravos dos senhores do café terminar essa escravidão assim de forma tão abrupta e retirar deles essa propriedade. Olha que injustiça, que maldade foi feita. Você descobre um crime em curso, você percebe um crime em curso, algo que é... Não estou dizendo que
eles estavam cometendo um crime e ninguém sabia. Estou dizendo que começou-se a perceber que aquilo se tratava de algo abominável. Então, diante dessa percepção de que está correndo ali um estupro, uma violação... Estupros ocorriam também, mas uma violação da vida, do direito, da liberdade das pessoas, não vamos prejudicar o senhor de engenho. Veja que é a mesma... Sem querer, gente, eu trouxe isso aqui, mas do explicar, eu percebo que é o mesmo que se prega hoje, que está se fazendo agora. Em nome do mercado, nós não podemos reduzir a taxa de juros, porque senão o mercado vai ganhar menos. E aí as pessoas vão começar a comprar e vejam só, olha que absurdo. Elas vão ter vidas melhores, vão comer melhor, vão ter mais patrimônio, propriedade privada. Mas não, mas isso vai judiar... Tadinho do mercado, vai lucrar menos, vai tirar os seus dólares para fora. E aí o dólar vai subir o preço, a cotação vai ficar ruim. E aí os mesmos brasileiros que são prejudicados pelo mercado vão começar a defender o mercado, para que não leve o seu dinheirinho para fora. Veja só que é a mesma justificativa. E ele reitera várias vezes que o cidadão, a pessoa, o ser humano, é uma propriedade privada e assim deveria ter permanecido mesmo depois da percepção do grande erro criminoso, histórico. E não, o Brasil não foi um dos primeiros países a abolir a escravidão, foi uma vergonha internacional. Depois que tudo já tinha acabado por aí, o Brasil foi o último. E até hoje, né? De certa forma. E aí ele fica zangado e faz essa comparação absurda. E no final da cerejinha do bolo, a maioria das pessoas poderiam até ficar putas, mas quem tem um pedacinho de terra ia ficar revoltado, né? Se dane, se for eu que tenho meus escravos, que quero saber do meu. Tem que ser indenizado, inclusive. Olha só como funciona. Eu jamais poderia me juntar a esse tipo de corja mesmo. Mas tá aí. Ele tá se achando um bonzão. Ah, Rony... Você não devia dar espaço. Se eu não dou espaço, ele tem um espaço no canal dele e fica a palavra dele pela palavra dele. E a gente tem uma cultura de não consumir o que é certo, né? Se eu trago pra você vídeos de pessoas fazendo o que é certo, você não vai se interessar. Então eu preciso fazer a denúncia. Infelizmente, preciso... E eles sabem disso, né? Muitas vezes são escrotos de propósito para aparecer. Mas, assim, de um escroto que tem espaço num podcast para um anônimo que é desmentido no seu próprio vídeo. Dá uma olhada nessa senhora aqui, que super abençoada pela beleza. Não vou falar da beleza dela não, porque senão vai ficar um pouquinho complicado, mas eu tomei foi um susto, né? Aí olha o que ela falou. O atual presidente do Brasil roubou o Natal dos brasileiros. Hoje, 23 de dezembro, quero mostrar para vocês como é que está sendo o Natal dos brasileiros. Não tem um cliente em loja. Aí pega no flagra. A loja mal acabou de abrir aqui, né? Aliás, são 8h40, cerca de 8h40. Tá na tela aqui 8h40. E a loja dela abre 9 horas. Então ela filmou de propósito a loja fechada para fazer esse... Bolsonarista sendo mentiroso, como sempre, né? É asqueroso a situação. Outra coisa, o Natal pode não ter sido, eu não sei de dados, mas pode sim não ter sido o melhor de todos os tempos. Mas isso já vem acontecendo há muito tempo. Eles fazem esse tipo de comparação como se a gente tivesse esquecido. E a ideia é fazer com que você se esqueça mesmo que as pessoas estavam na fila do osso durante o governo Bolsonaro. E que o Paulo Guedes aparecia na televisão para falar que ninguém era pobre de verdade, que ninguém passava fome de verdade. Ah, vai catar latinha, senhora. Flagrada no seu próprio erro lá, ó. Quem não aproveitou ainda, algumas ainda dá tempo para você adquirir. R$199 é o presente do Natal. Adquira antes que esgote. Acabou, não tem mais o que fazer. Aí adquira o produto. Se não tem ninguém para comprar, como é que vai esgotar, senhora? Você se contradiz suas próprias falas. Né? Você compra o produto antes que esgote. Natal. Adquira antes que esgote. Acabou, não tem mais o que fazer. Adquira antes que esgote. Talvez as pessoas não estejam indo aí por causa das camisas que a senhora está usando. Eu não iria na sua loja. Se eu chego aí e você está com essa camisa, não volto nunca mais. Sinceramente. Apesar do discernimento que eu tento fazer, quem faz propaganda pra porcaria dessa, com um tipo de propaganda vagabundo desse, não merece a minha visita. Além disso, você tem acompanhado aqui a questão do aumento do dólar, cuja justificativa é justamente o aumento na compra das pessoas no exterior, pelo aumento da renda. Então, é ridículo. Senhora, desculpa. Esse aqui também desmentido no próprio vídeo. Eita, pessoal. Olha o precinho. Aqui você vai olhando, as mensagens embaixo, onde ele vai falando ali que tá caro, mas ele pegou, sei lá, escolheu o melhor supermercado mais gourmetizado, a peça mais gourmetizada. Sabe-se lá quantos quilos de picanha tem aí. R$174 a peça de picanha sempre foi cara. Se eu comprar a picanha inteira,
sem ser alcatra disfarçada, sempre foi cara. Agora vai ver quanto é o quilo de carne normal pra pessoa comer. Comprar picanha pro churrasco. E muitas pessoas aí falando, mas em Mato Grosso tá 39. Trabalhando pra caramba. Uau. Eu hoje, graças a Deus, posso pagar, mas eu fico pensando no pobre. Não, você não fica pensando no pobre. Que acreditou no Lula, que o pobre vai comer picanha com Lula. Será que o pobre vai comer? R$185, R$175. Minha mensagenzinha é bem simples. Faz o L. Fazemos com muita satisfação, não gosto de ficar falando essa defesa do Lula, fazendo, mas cada vez que você fala isso, faz com mais satisfação. Esse povo, eles fingem que a gente é burro. Devem ser muito retardados pra pensar que a gente é burro assim. Porque, veja, durante o governo Bolsonaro, você não nem conseguia comprar osso. Nem osso. As coisas melhoraram bastante. Mas são essas mesmas pessoas que estão por aí batendo panela e já começaram vários vídeos dizendo que não tá tendo mão de obra nesse país porque precisa diminuir o Bolsa Família. O povo tá vivendo bem com o Bolsa Família e aí não tá vindo trabalhar pra gente por menos que o salário mínimo em regime de escravidão. Esse governo tá gastando demais. Eles gravam vídeo reclamando que o povo tá vivendo uma vida boa com o Bolsa Família. E eles querem aplicar a narrativa de que as pessoas não estão... Ao mesmo tempo, não estão conseguindo viver. Meu filho, decide. Sai de cima do muro. E sim, eu como carne todos os dias na minha casa e um monte de pessoas retornaram a colocar a carne no seu cardápio. Deixa de ser idiota. Eu não expliquei pra você que o bolsonarismo é feito por meninos de 5ª série que, sei lá, acho que eles vivem no mundo da lua. É uma coisa assim assustadora. Bom, não vou forçar você a ficar assistindo essa porcaria. Agora, notícia importante. Curiosamente, por causa da nossa escala de trabalho aqui, das mudanças que a gente está fazendo, que nunca acabam, eu sei que estão intermináveis, mas infelizmente reforma de pobre, especialmente quando envolve milhares de reais em tecnologia, elas demoram. Então acabou que a gente não conseguiu falar de uma notícia super importante que foi à beira da nossa cidade aqui. Uma ponte, nesses últimos dias, você ficou sabendo por outros canais, que uma ponte caiu sobre grandes rios. Tá? Aquelas bem grandes mesmo. Ela desabou por a estrutura depreciada, a ponte que ligava o Tocantins ao Maranhão. E veículos caíram na água, né? Inclusive a denúncia de que um veículo contendo ácido sulfúrico num tanque caiu na água, enfim, a coisa não foi bonita não. Filmaram o momento em que a ponte desabou. E aí a gente vem discutindo de lá para cá quais são as responsabilidades, né? Você tem aí o fato de que a ponte foi construída durante a ditadura militar, então a qualidade não é bem aquelas coisas que as pessoas esperam que seja, deveria durar mais, mas também não é correto jogar a culpa totalmente no governo Lula, visto que o governo Bolsonaro teve 4 anos para poder fazer manutenção preventiva na ponte e não fez. Deixou essa armadilha para o governo Lula e você sabe muito bem que eles saem, igual os nazistas saem, queimando papel. Então reorganizar a casa de quem já não tinha organização e quem não está disposto a transmitir as informações é muito complicado. Então você esperar que o governo já tivesse resolvido esse problema sem nem ao menos saber disso aí, é muito complicado. E é isso que o Jornal Nacional vem mostrar para você, que essa ponte já dava indícios de que ia cair durante o governo Bolsonaro e eles não fizeram absolutamente nada, deixaram para que caísse durante o governo Lula e provavelmente esconderam essa informação. Dá uma olhada, é o Jornal Nacional falando, não sou eu. Um documento de 2020 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes já indicava que a situação da ponte era precária. Em maio deste ano, o DENIT lançou uma licitação para restaurar a ponte e incluiu no processo um relatório detalhado de quase 200 páginas sobre o estado da estrutura. O documento de 2020 traz informações e fotografias do local. Os técnicos registraram... Olha, quem montou a licitação para resolver o problema foi o governo Lula. Agora existe a burocracia brasileira. Não permitiu que acontecesse. O governo Bolsonaro teve 4 anos para fazer isso. Os governos Temer e etc. tiveram anos para fazer isso. Fizeram o quê? Nada. Registraram desgastes visuais da estrutura, várias fissuras no meio do vão principal da ponte e em outras partes. Além de falhas de concretagem, inclinação de pilar a olho nu, problemas no revestimento com armaduras expostas e corroídas e trechos com erosão. No edital de licitação, ao justificar a necessidade de restaurar a ponte, o DENIT reconheceu que as condições atuais da obra merecem atenção,
pois verificam-se vibrações excessivas e desgaste visual de suas estruturas e do seu pavimento. O documento afirma ainda que uma inspeção do dia 20 de julho de 2020 constatou que a condição de estabilidade da ponte foi caracterizada como nível 2 sofrível e que a condição de conservação foi caracterizada como nível 1 precária. Esses são os piores níveis em uma escala do próprio DENIT para conservação. Não houve conservação da ponte. o gerenciamento de pontes sob sua responsabilidade. Numa escala de 1 a 5, o nível 1 indica grave insuficiência estrutural. A licitação do DENIT previa que a empresa contratada deveria ter ações amplas na infraestrutura. Mas no mês passado, o órgão informou que nenhuma empresa foi contratada, porque não foram preenchidos os requisitos necessários. O DENIT informou que a nota 2 não indica interdição imediata, mas sim dá subsídio ao departamento para que sejam priorizadas as estruturas com maior necessidade de intervenção. E que a ponte passou por serviços de manutenção de novembro de 2021 a novembro de 2023. Então, como você viu aí, diferente até do que eu pensava antes da matéria, teve ação do governo Bolsonaro entre 2021 e 2023, mas não resolveu o problema da ponte. Cadê o Tarcísio, que estava resolvendo todo o Brasil? A ponte caiu, mesmo o Tarcísio mexendo nela. A assessoria enviou um vídeo em que o diretor-geral do departamento, Fabrício Galvão, não responde diretamente sobre o relatório. Ele informa que foi aberta uma investigação para apurar causas e responsáveis pelo desabamento. Nós já temos uma sindicância para apurar tudo o que aconteceu e os responsáveis por essa ponte. Nós vamos trazer órgãos externos para participar. E nós já temos uma declaração de emergência que permite as primeiras ações e serviços a serem tomados. Este engenheiro especialista em gerenciamento de riscos e segurança afirma que houve erro de gestão. As autoridades têm a obrigação de manter essas estruturas íntegras e, para isso, precisam inspecionar regularmente. Uma vez detectadas as falhas, eles precisam de um plano de ação para mitigar todos aqueles problemas e continuar disponibilizando aquela via, aquela estrutura para a população. Se não é possível fazer aquela intervenção e corrigir os problemas, a via tem que ser interditada. Ela ser mantida, mesmo com relatórios apontando graves e importantes deficiências estruturais, é um erro de gestão, um erro de gerenciamento de risco grave. Muito bem. É óbvio que o governo Lula tem responsabilidade com o que aconteceu, mas essa coisa parece não ser tão simplesmente solucionável assim, né? O trem já vem aí se arrastando há muito tempo. Imagino que o governo que pegue, se eu sou presidente, pega o governo vindo de alguém como o Bolsonaro, tenho ciência de que não ia ser fácil descobrir todas as granadas espalhadas por ele por aí. Bom, se inscreva no canal, acompanhe nossa publicação, deixa o like, deixa seu comentário, deixa sua opinião sobre a questão da ponte. A gente volta mais tarde. Um abraço. Fui.